close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, eu sinceramente espero que você esteja melhorando a cada dia, espero que você esteja melhor do que ontem, pior do que amanhã, e mais do que isso, né? Eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido contribuir para a sua melhora. Sejam todos muito bem-vindos, tenham um excelente ano, nosso primeiro encontro, nossa primeira live do ano, hein? Nossa primeira aula do ano, na verdade, né? Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês foram de virada do ano? Espero que tenham sido tudo bem, corrido tudo bem nas festividades. E, além de tudo, espero que você tenha conseguido curtir aí sua família, curtir suas férias, seu recesso, curtir as festas sem ter dor, ou pelo menos com a menor dor possível, certo? E desejo que 2024 seja um ano excelente para você e, acima de tudo, um 2024 sem dores, certo? Bom, estou eu aqui de novo para te ajudar a chegar nesse objetivo aí de um 2024 sem dores, né? Vamos falar sobre algumas coisas e hoje a gente vai falar sobre exames. E, na verdade, assim, a gente não vai falar exatamente sobre exames, não é esse o objetivo, não. A gente vai falar sobre os achados de exames. Calma, pequeno gafanhoto, não precisa ficar desesperado, vou te contar o que é isso. Mas, basicamente, eu quero te falar da importância da avaliação no seu tratamento, certo? Então, eu quero te falar que uma boa avaliação, ela é tão ou mais importante do que propriamente os seus exames, certo? E é sobre isso que a gente vai falar nesses próximos minutos, nesse nosso encontro de hoje, tá certo? Então, convido você a já postar nos seus stories, postar nos seus status o link dessa aula aqui, para que todo mundo consiga ser ajudado com isso, já consiga também, junto com você, ir caminhando sem dor ao longo desse próximo ano que está iniciando, certo? Então convida todo mundo para vir para cá, joga nos seus status, coloca no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo do trabalho, no grupo da academia, e, enfim, vamos convidar todo mundo a melhorar, vamos convidar todo mundo a se informar e se instruir, certo? Como sempre, convido você a deixar aqui nos comentários toda e qualquer dúvida que for surgindo. Se eu não conseguir responder, eu vou pesquisar para responder, mas a gente vai tentar sanar todas as dúvidas que forem surgindo aqui nos comentários, beleza? Fique muito à vontade para isso, não é à toa que é uma aula. E o intuito de uma aula é que quem esteja assistindo saia sem dúvidas ou com o menor número de dúvidas possível. Então, se eu não esclarecer a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente, de repente, faz uma live só falando da sua dúvida, quem sabe? Se for um tema que dê para a gente discorrer bastante sobre ele, certo? Bom, dito tudo isso, vamos começar, vamos falar do que interessa, vamos falar sobre o tal desses achados de exames. O que é um achado de exame? Bom, exame é exame e achado é algo que você achou, ou seja, achado de exame é alguma coisa que você encontrou porque fez exames, certo? E aí você encontrou ali uma lesão, você encontrou algo puramente porque fez exames. E como assim, Bruno? Como isso é possível? Se eu achei alguma coisa no exame, quer dizer que tem alguma coisa errada, quer dizer que eu tenho alguma lesão. Sim, isso é uma verdade, mas não necessariamente é isso que foi encontrado no seu exame. É o que está realmente te causando a dor. É a lesão que está realmente te prejudicando, te machucando. Deixa eu diminuir o som aqui. Não é isso que está te machucando, não necessariamente, certo? Quer ver um exemplo muito claro disso? Sabe o que é uma artrose, né? Se você não sabe, você está perdendo conteúdo, é porque você não está inscrito aqui no canal.
Aqui no nosso canal tem um vídeo só falando sobre lesões de cartilagem, artrose, artrite, osteoporose. Também tem a osteoporose, mas não é sobre cartilagem, né? Condromalácia, certo? Lesões da cartilagem. Então, o que é uma lesão da cartilagem? A cartilagem gastou a ponto de começar a doer, certo? Não vamos nos alongar muito sobre isso aqui. Afinal de contas, como já dito, tem vídeo falando só sobre isso. Mas acontece o seguinte: se a gente fizer um exame agora, nesse momento, no meu joelho, por exemplo, a gente vai encontrar algum grau de artrose, a gente vai encontrar algum grau de desgaste de cartilagem. Se fizer no outro joelho também, se fizer no seu joelho, vai encontrar. Se você tem dor no joelho, se você está diagnosticado com artrose e fizer um exame no seu outro joelho, vai encontrar também algum grau de artrose. Então, às vezes, essa artrose, por exemplo, é só um achado de exame. Não tem dor, você não tem... isso não justifica a sua dor, ou às vezes você não tem dor, ou às vezes você tem dor, mas não é isso que está gerando, e não é isso que está causando a sua dor. Foi só algo que a gente encontrou porque pediu um exame daquela região. Sabe aquela história de que quem procura acha, quem procura acha? É quase isso. Isso seria um achado de exame. Como se você tivesse um cistozinho de gordura no corpo, certo? E aí você não tem dor nenhuma, aquilo não representa risco nenhum à sua saúde, e aí você faz um check-up e você encontra, olha, tem um cistozinho aqui, e de repente, de acordo com o médico que está te orientando, o médico que está tratando, ele fala assim, acho melhor a gente atirar isso aqui para não ter problema. Tudo bem, foi lá e tirou, mas só descobriu que isso estava lá porque fez um exame, não estava causando dor, e isso não corria risco à sua saúde, isso não iria evoluir, só estava lá, ou seja, um achado de exame, certo? E isso é muito comum, isso é mais comum do que você pode estar imaginando. Por exemplo, esse exemplo do joelho que eu te dei, isso é muito comum. Então, a pessoa tem dor no joelho, a gente já sabe que tem algum desgaste na cartilagem do joelho, a gente já sabe, isso é inerente à nossa vida, pelo fato da gente viver, pelo fato da gente se movimentar, vai ter um desgaste da cartilagem. E aí você apresenta uma dor no joelho e vai lá e faz o exame. E aí no exame vai aparecer lá o desgaste da cartilagem. E aí então a culpa toda, digamos assim, vai recair sobre esse desgaste da cartilagem. E aí eu te pergunto, tá, será que se você fizer um exame no outro joelho também não vai aparecer? Então por que o outro joelho não dói? Por que só dói aquele? Entende? Não é exatamente isso que está causando dor. O que causa dor, Bruno? O que causa dor é a sobrecarga. O que causa dor, o que causa lesão é sempre sobrecarga em cima da articulação. Eu vou mandar estampar essa frase em algum lugar, algum outdoor. O que causa dor é a sobrecarga. O que causa as lesões são as sobrecargas, certo? O que você encontra no exame, aliás, é simplesmente o resultado da sobrecarga. Teve sobrecarga a ponto de lesionar. Certo? E aí sim, essa lesão pode causar dor. Então, você está com uma tendinite, ou seja, está com uma inflamação em algum tendão de algum músculo X, tendinite no ombro, tendinite no joelho, ou enfim, qualquer outra articulação. Articulação, né? Qualquer outro tendão que passa próximo à articulação. E aí você está com essa tendinite. Certo? Por que gerou uma tendinite? Porque teve alguma sobrecarga em cima daquele tendão, em cima do músculo relacionado àquele tendão. Só que aí sim a tendinite, ou seja, a inflamação do tendão está te causando dor. Boa, beleza, encontramos. Essa pessoa está com uma tendinite e isso está te causando dor. Maravilha. O que causou a tendinite? Isso a gente não olha, isso não é avaliado nos exames. Então, isso é nesse ponto que eu queria chegar com aquela frase que eu disse lá no início do nosso encontro de hoje, que uma avaliação, uma boa avaliação é tão importante quanto o exame, e às vezes ela é mais importante, porque às vezes no exame só vai nos mostrar coisas que não têm relação com a sua dor, com a sua lesão, certo? Para a gente deixar isso claro, eu até postei essa semana lá no Instagram, 2 videozinhos. Um deles era o seguinte: você já passou para a seguinte situação? De repente você chega para fazer uma reabilitação e aí você
passou, pediu para um ortopedista, fez exames e tal, visto que é esse o nosso tema de hoje, você foi lá, fez exames da região machucada e tal, e aí olha só o que aconteceu. Chegou lá, o médico olha, o fisioterapeuta olha, enfim, quem estiver te tratando olha para aquilo e fala assim, mas quanto de dor você tem? E aí você fala, poxa, eu tenho bastante dor, tenho pouca dor, X, tenho bastante dor, eu tenho uma dor que me incomoda bastante, eu não consigo, a dor me acorda de noite, não consigo dormir, eu não consigo trabalhar direito, não consigo fazer minhas atividades de lazer, enfim, eu não consigo, a dor não me permite. A pessoa olha para o exame e fala assim, mas seu exame nem está tão ruim assim, você nem tem tanta coisa acontecendo contigo. Ou uma segunda situação, em que também é comum de acontecer. Você está relativamente bem, você chegou num ponto que você já conseguiu conviver com essa sua dor aí, certo? Você aprendeu a conviver com essa dor. E aí você vai lá, faz exames, e aí quando você chega para ser tratado, a pessoa olha para o seu exame e fala assim, mas como é que você consegue andar? Como é que você consegue ficar em pé? Como é que você consegue ficar sentado? Como é que você consegue trabalhar? Como assim você consegue fazer atividade física? O seu exame está parecendo um monte de coisa. O certo era você não estar conseguindo fazer nada. Ou seja, o exame não condiz com a prática clínica, com o que está acontecendo com você, certo? E aí a gente cai aquele segundo vídeo que eu postei para vocês lá no Instagram, que foi um ensinamento de um professor meu que dizia o seguinte: a clínica é soberana. E esse professor nem era professor de ortopedia, esse professor chama professor Marcelo, sabia muito, ou sabe muito, né? Tá vivo ainda. Só que ele me deu aula de cardiorrespiratória, ou seja, funcionamento do coração, do pulmão, e o que acontece, como que funciona, quando que entuba uma pessoa, como é que era isso que ele estava ensinando. E naquela época, ele usou essa frase, que eu nunca mais me esqueci, que é: a clínica é sempre soberana. Então, quando a gente estuda cardiorrespiratória, quando a gente está estudando, a gente estuda isso dentro da fisioterapia para trabalhar basicamente com pacientes acamados, com pacientes hospitalizados, certo? Eu não sei se vocês sabem disso, se vocês não sabem, agora eu vou te contar. Sabe quando uma pessoa está em coma, ou seja, quando essa pessoa está entubada, ela está respirando com auxílio de aparelhos? Eu não sei se vocês já sabiam disso, então agora eu vou te contar. Dentro de uma UTI, dentro de uma prática clínica hospitalar, quem coordena o aparelho de respiração do paciente é um fisioterapeuta, certo? Não é o médico, não é o enfermeiro, não é o técnico de enfermagem. Quem coordena os parâmetros, olha, acho que precisa de mais auxílio do aparelho, precisa de menos auxílio, assim, assado, vamos trabalhar dessa maneira. Quem coordena isso é o fisioterapeuta. Inclusive, a hora de falar assim, olha, esse paciente não precisa mais de auxílio de aparelhos para respirar, a gente já pode extubar, a gente já pode tirar ele da respiração mecânica. Quem determina isso é um fisioterapeuta, óbvio, né? Que tudo isso é discutido com toda a equipe médica, não faz da cabeça dele, isso é discutido, mas quem coordena isso é um fisioterapeuta. Então, esse professor, a gente estava nessa aula com esse foco, e aí ele usou isso. Ele falou assim, olha, a clínica é sempre soberana. O que ele queria dizer com isso? O que o paciente demonstra é muito mais importante de qualquer outro dado. Qualquer outro dado. Então, se a gente olha para os exames dele, e aí ele fala assim, poxa, esse paciente está assim, 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 a respiração dele está funcionando assim, 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 a saturação, a gasometria, enfim, não vamos entrar nesse mérito não, porque não tem nada a ver com o nosso tema, não tem nada a ver com o nosso barco de hoje. Mas olha para aquilo e fala assim, poxa, não está bom ou está muito bom, mas quando a gente tira o suporte de ventilador mecânico, esse paciente decai muito, ou seja, a clínica dele, o que ele apresenta é soberano aos exames, é soberano, benção da vida, sempre, né? Vai em paz, vai com Deus, abençoado. Então, a clínica, o que o paciente demonstra é sempre soberano ao que os exames mostram, certo? E por que ele falou isso com tanta ênfase? Porque àquela época, e agora eu estou, digamos assim, meio afastado da literatura, dos estudos científicos relacionados a esse tema, né? Agora a gente está aqui mais na área de lesões e dores articulares e pelo corpo assim por diante, então é nessa área que eu me informo mais. Mas àquela época que era saber o seguinte:
O fisioterapeuta, ele, além de controlar, obviamente, ali o respirador, como a gente disse, ele também faz manobras de intervenção. Então, tem manobras de tapotagem, vibração e blá, 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 para ir soltando a secreção do pulmão, para depois aspirar aquilo. E quanto mais limpo estiver esse pulmão, porque vai estar com menos secreção, vai ser mais fácil desse paciente respirar. Portanto, ele vai ficar menos dependente da respiração mecânica, ele vai ficar menos dependente do tubo e assim por diante. Certo? Então, o que os estudos mostravam? Que as manobras dos fisioterapeutas não tinham grande significância quando você olhava num longo prazo. Então, esse estudo era feito in vitro, então por isso tinha uma certa discussão. O que é um estudo feito in vitro, Bruno? Pegavam um pulmão e tiravam esse pulmão da pessoa. Então, pegavam o pulmão de um cadáver e colocavam ele ali, digamos, sobrevivendo por aparelhos, e o fisioterapeuta então fazia técnica sobre aquele pulmão, certo? Então, não tinha interação com todo o restante do corpo. Mas o que se viu? Que as manobras não liberavam mais ou menos secreção interna do pulmão para você fazer a respiração. Então, aquele pulmão que não foi feito as manobras, ou o pulmão que havia feito as manobras, saía basicamente a mesma quantidade quando a gente olhava para um número de pulmões muito grande, certo? Então, o estudo científico mostrou o seguinte: olha, essa intervenção aí que o fisioterapeuta faz não é tão eficaz assim. E, óbvio, isso gera muita discussão, porque você pegou só o órgão, separou de todo o restante do corpo e assim por diante e tal. Então, gerava uma série de discussões. Mas era isso que o estudo dizia. Só que o que ele mostrava? Que na prática clínica, quando a gente estava no dia a dia dentro de um hospital, os pacientes em que não eram, por algum motivo, não era feito as manobras do fisioterapeuta, eles demoravam muito mais tempo para ter alta, eles demoravam muito mais tempo numa UTI, eles evoluíam pior, certo? A evolução deles era muito mais lenta. É óbvio que numa UTI a evolução é sempre controversa, não depende só disso. Mas era isso que se observava, certo? Os pacientes que eram regularmente atendidos por fisioterapeutas numa UTI, eles melhoravam com uma velocidade maior, eles melhoravam mais, a taxa de sucesso era maior. Era isso que se observava na prática clínica. E aí, então, ele, não sei se essa frase foi dele ou não, mas foi dele que eu ouvi, então crédito vai a ele, professor Marcelo. A clínica é soberana. E a gente pode tranquilamente trazer essa afirmação verdadeiríssima para a nossa área aqui, para a nossa área ortopédica, para a área de dores, lesões e assim por diante. A clínica é soberana. Então, se você apresenta muita dor, você está com um incômodo grande que está te impedindo de fazer as coisas, mas o seu exame diz que, olha, você nem tem tanta lesão assim, não tem nada que justifica tudo isso, o que eu vou tratar? Você que está questionando dor ou o seu exame que está dizendo que você não tem muita coisa? Entende que não faz sentido? A clínica é soberana, trata o paciente, trata o que ele está dizendo, trata os sinais e os sintomas que ele está trazendo, e não o exame. Não o exame, tratar o exame... Ou vice-versa, se você olha e fala assim, eu estou bem, eu consigo, eu estou bem, olha, eu tenho uma dor aqui, mas isso não me limita tanto. Aí olha para o seu exame e fala assim, nossa, mas seu exame tem muita coisa acontecendo. Seu exame tem tanta coisa acontecendo que, eu acho melhor você ficar de repouso, eu acho que você não pode mais fazer exercício, eu acho que você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. E você está dizendo que está bem. De repente, aquele exercício, aquela atividade física, o seu trabalho, não sei, que está te mantendo bem, inclusive mentalmente. Inclusive mentalmente. Certo? E aí você veta o paciente de tudo, você fica vetado de fazer tudo, porque seu exame diz que você não pode, sendo que você consegue, sendo que você... Entendeu? Trata o paciente. Você tem que ser tratado. É você que tem que ser tratado. Não é o seu exame. E eu não estou, eu sei que eu me empolgo com isso, mas eu não estou falando mal de exames, hein? Não é isso, não. O exame é uma ferramenta excelente para a gente tratar. A gente sabe exatamente o que está acontecendo quando a gente faz um exame. Então, você fez o exame, você está com uma tendinite no músculo tal, no terço tal, que mede tanto de tamanho, que está pegando X% das fibras desse tendão.
Olha só, olha o quanto isso é importante, olha quanto dado importante você tem. Poxa, se eu sei que está acontecendo, eu não posso fazer esse movimento, não posso fazer esse exercício porque vai sobrecarregar, eu preciso fazer isso para tirar sobrecarga. Isso dá um monte de informações. Então, o exame é uma ferramenta importantíssima para tratar, certo? O que eu estou dizendo, e isso sim eu estou dizendo com todas as letras, é que se você trata puramente o exame, está errado. Está errado. A chance de dar errado é gigantesca quando você trata somente o exame. Então, se alguém um dia não vou nem falar, ele tratou o seu exame, mas se ele agiu como se estivesse tratando puramente o seu exame, deixa eu te falar, eu sou contra, tá? Não vou falar que tá errado, não vou falar que tá certo, porque cada um sabe, cada um tem lá os seus méritos, seus resultados. Se as pessoas estão tratando assim é porque de alguma maneira estão tendo resultado dessa maneira, estão conseguindo ajudar as pessoas, os pacientes dessa maneira, mas eu tenho total liberdade de dizer, não concordo com isso, acho isso um erro enorme. Acho isso um erro enorme. Então, você tem uma dor, e aí você vai no ortopedista, ele pede um exame, sei lá, vamos falar que você tem uma dor na coluna, beleza? Aí você chegou lá e falou, doutor, eu tô com uma dor na minha coluna. E aí ele falou assim, vamos fazer uma ressonância. E te indicou uma ressonância. A grande maioria das vezes é possível que ele não tenha mal te olhado, quiçá te tocado, feito algum teste contigo. Exame, vai lá, ressonância. Foi lá, fez ressonância, retornou. E existe a possibilidade ainda de, mesmo com você retornando com a ressonância com ele ainda assim não ter te tocado, não ter te avaliado, não ter colocado você para se movimentar, não ter feito algum teste contigo e simplesmente pegou o seu exame, olhou e falou assim: tá acontecendo isso aqui, toma tal remédio. Vai para fisioterapia, vai para hidroginástica, vai para pilates, vai para o RPG, vai para acupuntura, vai para academia fazer fortalecimento e mal te olhou, ou nem te olhou, não te avaliou. O que ele fez? Desculpa, mas o que ele fez? Tratou o seu exame. Ele tratou o que foi achado no seu exame. E se o que tem lá no exame não necessariamente tem a ver com a sua dor? E se foi um achado de exame que apareceu lá? Certo? Se eu te contar, eu já tive a oportunidade, não uma, nem duas, nem três, algumas vezes de pegar pessoas que chegavam para mim com um exame mostrando hérnia de disco na coluna, tinha hérnia de disco. Essa pessoa fala assim, não sinto dor nenhuma, não sinto dor, eu só sinto dor se eu tiver que pegar peso, eu só sinto dor se eu ficar muito tempo deitado, eu só sinto dor se eu fizer isso, não tenho dor nenhuma. Tá lá a hérnia, tá lá com a hérnia de disco acontecendo. Trata o exame ou trata a pessoa? A clínica é soberana. Entendeu? E já encontrei também pessoas, já tive essa oportunidade de, olha, o exame não aparece tanta coisa não, mas eu tenho muita dor. Uma vez não, algumas vezes, mas essa vez foi marcante. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Bruno, eu acho que eu tô ficando doido, eu tô enlouquecendo, não é possível, eu não sei mais o que fazer, eu já fui, não é aquela, eu já procurei ajuda terapêutica, já passei com psicólogo, com psiquiatra, porque eu tenho uma dor que me incomoda, eu sinto dor. Eu fui fazer exame, meu exame não tem nada. E eu passei com o médico, o médico falou assim, você não tem nada. Me mandou para fisioterapia, o fisioterapeuta falou assim, não, você não tem nada. Me mandou para o XYZ, falou assim, não, aqui você não tem nada, você não tem dor. Isso aí deve ser coisa da sua cabeça. E essa pessoa chegou e falou para mim, eu já fui procurar ajuda, porque não é possível, isso é da minha cabeça, eu sinto dor, mas meu exame não mostra nada. Adivinha o que tinha? Adivinha. Você ganha um prêmio se você adivinhar o que é que tinha. Você ganha uma moeda furada se você adivinhar o que é que tinha. Sobrecarga. Tinha sobrecarga naquela articulação, aquela articulação estava sobrecarregada, porque ela estava trabalhando fora da amplitude do movimento, numa angulação incorreta, num eixo incorreto. E por que tinha sobrecarga? Vamos investigar. Quando a gente foi investigar e descobrimos de onde vinha essa sobrecarga, que tinha uma outra articulação que não estava trabalhando bem, assim. Pronto, tiramos a sobrecarga. Agora vamos ver como vai ficar a próxima semana. A pessoa volta semana que vem. Então, tive pouquíssima dor agora realmente tive pouca dor. Vem aqui, vamos olhar de novo. Pronto, em 2 sessões de reajuste com osteopatia, a pessoa teve alta, não teve mais dor. E ela estava quase achando que estava ficando louca, porque estavam tratando o exame dela e não estavam tratando ela. É isso que eu quero que você entenda.
precisa ser tratado você. Você precisa ser tratado. Não é o seu exame. E, de novo, o exame é uma ferramenta importante num processo de tratamento. Mas ele é só isso, uma ferramenta. Não é a única coisa. Não é o único norte. Não é a única bússola que você deve seguir. Certo? A clínica é soberana. O que você demonstra, os sinais e os sintomas que você demonstra tem que ser superior ao que fala o seu exame. Certo? Imagina, a gente acabou de sair aí, né? Esses tempos atrás, 2 anos atrás, saímos de uma pandemia, certo? E a pandemia dizia o seguinte: olha, você tem um vírus que causa isso, você pode chegar a ir a óbito, você pode morrer por conta desse vírus, certo? Era isso que era dito, que é dito, né? Esse vírus ainda está aí, apesar de não naquela loucura que estávamos, mas ele ainda está aí. E realmente teve muita gente que, infelizmente, faleceu por conta desse vírus. Tragicamente, uma tristeza. Só que também teve gente que pegou o vírus e passou assintomático, ou seja, não sentiu nada. Como que você vai tratar as duas pessoas da mesma maneira? Entende? Entende que isso não faz sentido? Aquela época era uma loucura, coisa nova, a gente não sabe o que fazer. Então, o que viu? Tá funcionando certo assim, vamos tentar fazer isso com o maior número de pessoas possível. Vamos tratar desse jeito todo mundo, porque desse jeito é o jeito que mais está dando certo. Tá tudo bem, tá tudo certo, foi o que a gente tinha naquela época. Agora a gente já tem mais estudos, a gente já tem mais coisas. Então você vai tratar todo mundo igual? Todo mundo agora que pegar Covid vai ser tratado da mesma maneira? Porque o exame diz, tem Covid? Você está com positivo para o Covid? Entende? Agora a gente já tem mais know-how, agora a gente já tem histórico com isso. Então, tem paciente que começa a evoluir pior, poxa vida, precisamos de uma intervenção um pouco mais. Não, só fica quietinho em casa, se isola para não passar para mais ninguém, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora a gente consegue lidar com isso. Só que, desde que o mundo é mundo, a gente tem dor. Desde que inventaram os exames, a gente faz exames. E a gente ainda segue tratando o exame da galera. Enfim, esse foi um desabafo. Mas o importante é você entender. A gente precisa fazer uma boa avaliação, entender de onde vem a sobrecarga, a sobrecarga que está causando a sua dor, ou até mesmo a sobrecarga que causou a lesão que foi achada no seu exame, certo? Mas se tem dor, se tem lesão, gente, tem sobrecarga, tem sobrecarga. Uma outra frase que um dia eu vou colocar no mural é o seguinte, no mural não, vou colocar no outdoor é o seguinte: a dor é reflexo de defesa do seu corpo, gente. Se tem dor, é o seu corpo pedindo ajuda. É o seu corpo mostrando, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está na posição correta, tem algo aqui que não está funcionando bem, tem algo que não deveria ser como está. E o que o seu corpo consegue fazer para você tomar uma atitude, para você parar de fazer aquele movimento, para você deixar aquela posição, para você procurar ajuda, enfim, o que o seu corpo consegue fazer é te colocar uma dor. Poxa, se eu fizer esse movimento, dói. Claro que dói, porque está machucando. O seu corpo fala assim, não faz isso. Não faz assim. Dói. Então, dor é reflexo de defesa do seu corpo. Você tem dor e simplesmente tomar um remédio para a dor passar, você mascarou a defesa do seu corpo. O que está causando a dor continua lá, certo? Então, às vezes o que está causando a dor é a sua lesão. Agora, o que causou a sua lesão? É isso que pouca gente olha. É isso que pouca gente interage com isso. E simplesmente trata o seu exame, o que foi encontrado ali no seu exame, o que está mostrando no seu exame, as lesões que estão acontecendo ali no seu exame, certo? Então, gente, vamos lá. A partir de agora, você vai exigir, você vai procurar profissionais que tratem você e não o seu exame, certo? Que usem o seu exame como uma ferramenta importante no tratamento e não como a única coisa que existe para conseguir tratar. Beleza? Temos um combinado a partir de agora. A partir de 2024 a gente vai fazer assim. A gente vai ser tratado. Todos nós seremos tratados. E não a gente vai deixar de tratar os nossos exames. Beleza? Combinados? Gente, muito obrigado por estar aqui, parar, me ouvir mais uma vez.
De novo, fica aqui o convite. Se algo que eu falei gerou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, certo? Se você discorda de mim, também deixa nos comentários. Críticas construtivas, feedbacks são sempre bem-vindos, desde que, óbvio, né, com respeito, educação. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? E em algum momento, enquanto eu estava falando nessa live, se você lembrou de alguém que de repente está sendo tratado só os exames dessa pessoa, compartilha esse link com essa galera. Vamos tentar abrir os olhos dessa turma toda. Vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possível, beleza? Convido você a já deixar aquele like aqui pra gente. Só o fato de você dar um like aqui, o próprio YouTube entende que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo está conseguindo ajudar as pessoas e já joga para mais pessoas. Você já sabe, a minha missão é te gerar um conteúdo de qualidade, de relevância, que te ajude. E a sua missão é me ajudar a chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a vocês um 2024 espetacular, sensacional, cheio de conquistas e realizações e, acima de tudo, sem dor. Certo? A gente se vê na sua cura.